Olá, hoje eu quero falar com você sobre uma questão que vem surgindo aqui para mim com algumas pessoas que estão aí me mandando mensagem na rede social e que estão com dúvida com relação a se elas capacitarem as empregadas domésticas, se elas precisam dar aumento e se pode acontecer aí da empregada ir embora. Então, aqui eu quero falar uma coisa para você. Algumas pessoas confundem capacitação com remuneração, tá? E aqui tem uma questão: se a empregada doméstica não estiver satisfeita no trabalho dela, se ela não estiver integrada no ambiente e se ela não estiver feliz ali com aquele trabalho, com a família que ela está trabalhando, eu te falo uma coisa, por qualquer R$ 100, qualquer proposta que ela receba, ela sai da casa. Ela não vai ficar. E aqui tem uma questão de relacionamento. E depois que eu percebi isso no meu curso, eu incluí um módulo patroa, porque não é fácil a gente reconhecer o trabalho do outro. E às vezes você acha que você está fazendo um reconhecimento, mas isso não está dando resultado, porque talvez o jeito de reconhecer que você está colocando não esteja sendo da forma certa. E aí o que acontece? A sua funcionária não se sentindo reconhecida, e ela não se sentindo realmente fazendo parte ali daquele ambiente de trabalho, ela não vai ficar. E aí, às vezes, a gente fica pensando e vendo o que poderia estar acontecendo com relação à relação ali, patroa-empregada ou família-empregada, e essa é uma questão que a gente tem sim que levar em consideração, e por isso que eu coloquei o módulo patroa no meu curso, além do módulo doméstica. Porque quando a gente trabalha, quando eu trabalho com a doméstica, que eu faço ali a gestão dela e que eu coordeno, né, a questão do planejamento, se eu não tiver se eu não tiver o apoio da patroa junto comigo, eu já percebi que o resultado não é tão eficiente. Dá resultado? Vai falar, mas Fabi, não dá resultado, então se não tiver a patroa junto? Pode dar resultado sim, na gestão, mas não é tão eficiente quanto a patroa se envolve quando ela está ali junto do processo. E por isso que tem sim, tem que ter uma orientação para as duas partes, para valer ali para os dois, para ser realmente, como eu falo, via de mão dupla, né? E eu quero contar isso daqui para você, porque eu tenho uma história que eu vivi e que eu vou compartilhar com você para você entender aí um pouquinho do que eu estou falando em questão à remuneração. Eu tinha uma babá, a Núbia, ela trabalhou comigo 12 anos, 12, 13 anos, acho que os meninos, o meu mais velho tinha 13, ela tinha 13 anos. Ela ficou 13 anos comigo e a Núbia, sim, ela trabalhou muitos anos comigo, desde quando, né, o meu primeiro filho nasceu, ela pegou ele já bebezinho, e ela estava num processo na minha casa que ela entrou na gestão. Quando eu percebi, né, que eu precisava fazer a gestão das minhas funcionárias, a Núbia entrou ali dentro da gestão do que eu fiz com a Núbia e a Verinha. E o que aconteceu? Depois que a Núbia entendeu ali a importância dela dentro da minha casa, a importância dela para minha família, e com essa gestão que eu consegui colocar ali e com o reconhecimento que eu passava para ela, do jeito que era passado e como era feito, ela realmente se envolveu muito com o ambiente da minha casa, com os meus filhos, comigo, com meu marido, enfim, com a minha sogra, com a minha família. E o que aconteceu? A Núbia teve uma proposta de trabalho, já era de pessoas conhecidas dela,
não era para trabalhar com criança, na verdade era um trabalho até mais tranquilo, no sentido de ser menos cansativo, porque correr atrás de criança não é fácil, né? Então, é ali no sentido de ser mais tranquilo para ela, porque era para cuidar de uma casa que tinha um casal, 2 pessoas. E era uma proposta de salário maior do que a que eu pagava na época, tá? E o que aconteceu? A Núbia não foi. A Núbia preferiu ficar comigo, mesmo tendo uma remuneração mais baixa comigo, pelo vínculo que ela criou comigo, pelo vínculo que foi criado com a família, pelo reconhecimento que ela tinha e pelo respeito que existia entre ambas as partes ali dentro da minha casa, ela não saiu, ela não foi embora, mesmo tendo 2 oportunidades boas para ela. Um trabalho que seria para ela menos cansativo e com uma remuneração maior. Então, aqui eu te pergunto, você acha que depois de eu te contar essa história, você ainda vai linkar a capacitação, ela ser uma profissional mais qualificada com obrigatoriamente ter um aumento de salário? Então, eu já te falo que não, isso não precisa ser vinculado. E aí, aqui a gente tem uma questão também que quando eu fiz, eu vou até pegar aqui porque eu quero falar para vocês que eu cheguei nessa conclusão de que o salário não está vinculado, né? A capacitação, na verdade, você ter uma profissional qualificada não está linkado ao salário. Depois que eu tive essa experiência com a Núbia, aí eu tive certeza realmente que isso não está vinculado, né? E a outra questão que eu também tive essa conclusão foi com uma pesquisa que eu fiz com um grupo de empregadas domésticas e que eu quero compartilhar com você aqui. Eu até peguei aqui, eu escrevi. Uma das perguntas que estavam na minha pesquisa era: o que é mais importante para você? Aí tinham algumas questões e eu vou falar para você as 3 que foram mais relevantes, que tiveram o maior número de concentração de respostas, tá? Então, eu tive aqui, a primeira pergunta era ter um bom relacionamento com os meus patrões. Então, não, desculpa. A pergunta é: o que é mais importante para você? Aí tinham as opções. As 3 opções que eu vou falar foram mais votadas, tá? Então, ser reconhecida pelo serviço prestado, teve 27,3% de votos. Ter um bom relacionamento com os meus patrões, 31,8% dos votos. E ter um aumento de salário, 22,7% dos votos. As outras questões, as outras perguntas foram formando um número pequeno de percentual, mas o que englobou a maior parte foi aqui. Então, isso daqui para você entender. Olha só, se eu tenho ser reconhecida no trabalho, né, pelo meu serviço prestado com 27,3% e ter um bom relacionamento com os meus patrões com 31,8%, se eu somar essas 2 questões que estão ali vinculadas, dá 59,1%, contra 22,7% que era de aumento de salário. Então, aqui, mais uma vez, eu tive a certeza e eu concluí que o salário não é a questão principal para você ter você ter a sua funcionária qualificada e você ter que ter um aumento de salário para ela, né? E aqui, no curso que eu ministro também com elas, é importante quando eu falo para elas e o retorno que eu tenho, que quando eu explico no meu primeiro módulo, que é o módulo lá que eu chamo de Virando a Chave, que é onde eu passo os conceitos de postura, de mentalidade e de percepção para ela, para as funcionárias, né, para a empregada doméstica. E ali
é quando eu mostro para ela a importância do trabalho dela, a importância da colocação dela dentro da casa de onde ela trabalha, e ao perceber e ao se perceber como uma peça que está integrada naquele ambiente, como é a mudança de mentalidade delas no sentido de realmente entender a relação dela com o trabalho, com a profissão que ela tem e ali na entrega de um serviço de melhor qualidade. Então, aqui é onde eu concluí realmente que a sua funcionária ser qualificada, se você dá qualquer curso para ela, enfim, qualquer oportunidade que ela tenha de aprender, ela não vai estar ali com você saindo da sua casa ou te pedindo um aumento de salário só porque ela está sendo qualificada. Não, isso não tem nada a ver. E aí eu já tive alguns questionamentos e que eu coloco aqui para você, para a gente fazer uma reflexão. O que é pior? Capacitar a funcionária e ela sair, ou manter essa empregada doméstica sem qualificação aí com você? E aqui eu quero colocar para você o seguinte: quando você pensa em empresa corporativa, as empresas qualificam os seus funcionários. E por que elas qualificam os seus funcionários? Porque elas são super boazinhas, porque elas querem, né, dar ali oportunidade para o funcionário? Sim. Não que elas sejam super boazinhas, não, mas que elas querem sim dar oportunidade daquele funcionário delas crescer, deles abrirem a mente, deles trazerem coisas novas para diversificar. E com a diversificação, você vai ter ali um profissional mais autônomo, com mais proatividade e trazendo criatividade para dentro da sua empresa. Então, é melhor eles investirem na capacitação para trazer esse profissional, para envolvê-lo no ambiente de trabalho, para ele ficar ali mais comprometido e aí sim ele entregar um serviço de melhor qualidade. E quando a gente pensa na nossa empregada doméstica, não é diferente. A partir do momento que você dá uma oportunidade dela de aprender e dela crescer como profissional, ela vai estar trazendo para você exatamente o que ela vai estar ali abrindo a mente, e ela vai estar trazendo todo aquele envolvimento que ela teve com aquele aprendizado para dentro de casa. E aí aqui é que vem a questão de você ter sim uma empregada doméstica mais comprometida dentro da sua casa. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala de capacitação, de você não ter um profissional qualificado e capacitado dentro de uma empresa, a empresa vai pensar assim: o que ela está perdendo de não ter um profissional qualificado dentro da equipe dela? E aí você pode pensar também: o que você está perdendo de não ter uma profissional qualificada aí dentro da sua casa? E aí eu te pergunto: quanto custa não capacitar a sua empregada doméstica? E aí você para pensar e vamos ver. Você tem uma empregada doméstica que faz uma rotina detalhada, que ela se organiza com o planejamento do tempo dela, onde ela otimiza o tempo para não ter retrabalho, para ela não ter que fazer as coisas corridas, deixando atividades para trás ou não completando atividades da forma que você gostaria. Isso é falta de qualificação. Ou quando você não tem uma empregada doméstica que pensa no cardápio semanal e que faz aí uma refeição, de repente pensa na hora o que ela vai fazer, e aí não tem o que ela vai precisar cozinhar, e ela vai perder tempo pensando, né, no que ela vai poder substituir com aquela refeição, porque não tem planejamento, ela não faz um cardápio semanal. Então, isso também você quem está perdendo, o tempo dela que vai indo embora e não te deixando aí
oportunidade de ter um trabalho de melhor qualidade. E quando você tem uma profissional que está se qualificando, o que que você tem? Por exemplo, por que que você está cansada de pensar em cardápio semanal? Por que que você que pensa, né, tem que fazer um supermercado, por mais que você não monte o cardápio semanal, mas é você que vai no supermercado, então é você que vai comprar as coisas que vão ser feitas durante a semana. Então você compra lá o que que você acha que tem que comprar, deixa na sua casa e salve a sua funcionária ali de colocar um menu dentro do que você comprou. E aí, por que que isso é cansativo? Porque não é você que tem que pensar no cardápio semanal, é a sua empregada doméstica que tem que pensar, é ela que tem que planejar. E isso vai te otimizar. Além de tempo no supermercado, vai te trazer para a mesa uma alimentação mais saudável, uma alimentação diversificada. Então, quanto vale você ter uma alimentação mais saudável aí para a sua família? Uma alimentação mais diversificada, onde todo mundo vai comer melhor? Então, tudo isso faz parte do planejamento de você ter, sim, a sua empregada doméstica mais qualificada. E aí você pensa também, você que faz a organização do seu armário, você já contratou uma personal organizer aí para organizar a sua casa? Quanto custa você contratar uma profissional dessa? Se você tiver uma empregada doméstica qualificada que saiba arrumar os armários, que saiba arrumar uma despensa, que saiba arrumar uma rouparia, você não acha que compensa você manter essa profissional dentro da sua casa, já com todo esse planejamento de organizar os armários e fazer tudo para você e manter, o mais importante, manter esses armários organizados depois que já fez toda a arrumação, né? Você deixar de gastar com essas questões de uma profissional que não é qualificada, entra também aqui a questão do desperdício. Quando a sua empregada não pensa e não se organiza, ela joga comida fora, porque ou ela vai cozinhar muito, vai sobrar e de repente vai ter que ir para o lixo, ou ela vai deixar de cozinhar algum alimento que você comprou porque não estava ali, na hora ela não lembrou de fazer, porque não estava na programação, e aí mais um desperdício de alimento. Outro desperdício que também vem com a falta de qualificação: uso excessivo de material de limpeza, gasta muito material de limpeza, porque talvez ela não saiba quanto usar, como usar, as quantidades que tem que ser colocadas ali dentro daquela limpeza. E você tem sim outra despesa, quando você não tem uma profissional qualificada, vê se você se identifica: gasto de luz e de energia. Gasto de luz e de água, porque eu já peguei no começo de quando a Verinha começou a trabalhar comigo, ela usava a máquina de lavar todos os dias, independente da quantidade de roupa que tinha. Então, teve uma vez que eu peguei aqui na minha casa a máquina de lavar ligada, fazendo um ciclo completo com, gente, um punhadinho de 6 peças lá dentro, não tinha nada dentro da máquina. Então, o que estava ali sendo gasto? Energia, água, material de limpeza. Então, assim, quando você não tem uma profissional que não é qualificada, que não tem uma gestão, é isso que acontece. E aí, desde então, que eu fui pegando esses detalhes e que eu fui percebendo que eu precisava fazer a gestão da minha empregada doméstica igual eu fazia a gestão dos meus funcionários no corporativo, foi que eu entendi a diferença de você ter uma profissional dentro de casa qualificada, como a gente tem no corporativo, no nosso trabalho. E aí sim, aí vem a questão de você ter economia, de você ter uma profissional comprometida com você dentro de casa e que ela vai estar ali com você porque ela está ali porque ela quer e não porque ela precisa. Porque muitas vezes você tem uma profissional que não te entrega um serviço de qualidade, está na sua casa, não porque ela está querendo ficar ali, mas por pura necessidade. Então, ela precisa daquele emprego, mas não é um emprego que ela está feliz.
E aí sim, você não tem uma entrega boa, de qualidade, do jeito que você está buscando. Dentro dessa questão de uma profissional que você não tem ali a mentalidade dela saber a importância dela, da entrega do trabalho dela dentro da sua casa, dentro de ser que o ser empregada doméstica não é só um trabalho, é uma profissão. E quando ela tem essa percepção, aí a coisa muda. E eu quero contar aqui para você o caso de uma aluna minha, que é a Ju. Quando você tem uma profissional que está dentro da sua casa e que você dá oportunidade dela se capacitar, como ela fica agradecida. E a gratidão que ela traz é realmente levando para você e pondo em prática tudo que ela aprende. Então, eu vou contar um caso aqui da Ju. A Ju, ela fez parte comigo aí de uma das minhas turmas, e ela ficou muito, mas muito agradecida à patroa dela, e ela comentou comigo, né, nas aulas que a gente tem ao vivo, que ela, quando a patroa dela falou para ela que ela ia ter um curso de capacitação, que ela ficou imensamente feliz, que ela ficou imensamente agradecida, e que ela estava precisando disso, e ela sabia, mas ela quando ela começou a fazer o curso, ela falou, Fabi, eu não sabia como esse curso seria importante para mim, para me motivar, para eu querer aprender mais. E depois todas essas informações, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu estou colocando em prática hoje, lá na casa que eu trabalho, hoje eu venho buscar mais informação de ensino, eu quero saber mais da minha profissão, eu quero entregar um serviço melhor. E como ela está sendo reconhecida, como ela está sendo valorizada, com essa entrega dela diferente, com essa entrega dela mais comprometida dentro do trabalho dela. E ela ficou imensamente agradecida à patroa dela, porque ela ficou, assim, animada, ela teve uma percepção diferente da entrega dela como profissional, e ela ficou ali com essa questão realmente da gratidão. E o que ela faz quando ela está agradecida? Para mostrar para a patroa dela que ela está agradecida, ela entrega um serviço de melhor qualidade. E eu tive isso também do retorno da Carla, que é a patroa dela, falando como importante foi para Ju o curso e como ela mudou com relação à entrega do trabalho. E aí ela me contou que quando ela se organizou, enfim, né, seguindo ali toda a gestão e o método que eu passo para ela, que depois de um tempo ela conseguiu já se organizar, coisa que ela não tinha uma organização do dia a dia dela, e que ela conseguiu, inclusive, sobrar tempo dentro da rotina dela para fazer coisas que ela há muito tempo queria, tipo tirar roupa do armário que estava começando a mofar, limpar algumas partes ali da casa, de alguns móveis que ela precisava arrastar, tirar do lugar, e que ela não estava tendo tempo para fazer isso, e ela começou a colocar em dia atividades que estavam ali como pendências para ela. E tem o caso da Gil também, que eu quero compartilhar com você. A Gil também é uma outra profissional que ficou muito agradecida, mas assim, ela me agradece até hoje, e ela agradece muito a patroa dela, a oportunidade que foi dada para ela de aprender, de se capacitar, de entender a profissão. E quando eu digo entender a profissão, é entender que ela não é, que o ser empregada doméstica não é só um trabalho, é uma profissão. E que como é uma profissão, como qualquer outra, ela precisa sim aprender, ela precisa se capacitar, ela precisa se qualificar para poder estar entregando um serviço de melhor qualidade. E a Gil, ela me mandou mensagem falando, né, que ela também já está colocando todas as atividades dela em ordem, em prática, colocando todas as rotinas dela.
que o tempo dela também agora tem sobras, e que nessas sobras ela já está. Eu achei legal, porque ela me falou, Fabi, hoje eu já desentupi pia, consertei torneira. E aí eu te falo, você acha que uma profissional que não é comprometida, que ela não tem um reconhecimento aí dentro da casa que ela trabalha, ela vai arrumar pia? Ela vai desentupir pia? Vai consertar a torneira? Para quê? Ela pode pensar, isso não faz parte do meu trabalho. Isso não sou eu que tenho que fazer. E quando você tem a consciência e você sabe que você está ali como uma profissional e que você quer sim entregar mais, que você quer ser proativa, isso entra. Isso entra como uma atividade dela para entregar um serviço diferenciado. Então, quando eu falo aqui para você que a gente tem efeitos colaterais, né, de manter uma empregada doméstica que não é eficiente, é isso que eu estou falando. É você ficar aí, você como patroa com uma empregada que você vai ficar irritada, porque né, quando a gente não tem o serviço conforme a gente gostaria, a gente fica irritada mesmo, você vai ter que fazer atividades que seriam da sua funcionária e que você acaba fazendo, ou porque você acha aí que ela não vai dar conta de fazer, porque ela não tem capacidade de fazer, e aí você acaba fazendo, e você vai também perder tempo, porque o que é o nosso maior bem aqui? Não é o nosso tempo? E quando você perde o seu tempo fazendo coisas que são funções da sua empregada doméstica, isso são os efeitos colaterais que você tem de manter uma empregada doméstica que não é qualificada dentro da sua casa. E aí você tem ali a questão de você falar, não, então essa funcionária não tá boa, vou trocar. E aí você tá trocando o quê? 6 por meia dúzia, porque a partir do momento que você não tem a consciência de que aquela sua funcionária precisa de gestão, que aquela sua funcionária ela tem que ter uma mudança de comportamento para ela entender a posição dela dentro da sua casa, você sim vai estar trocando 6 por meia dúzia e mais uma vez vai estar tendo custos em demitir e contratar empregadas a toda hora. Empregada aí que vai embora, empregada que entra, e aí você tem todos os custos e o desperdício de tempo em ficar contratando funcionária que não é qualificada para você. E aí, quando eu digo aqui dessa questão, eu quero sim falar que eu tô falando de contratar, que eu não estou falando, desculpa, de contratar empregada já doméstica capacitada do mercado. Porque se você vai em busca de uma profissional já qualificada, já com capacitação, sim, essa profissional é uma profissional que vai te cobrar um valor mais alto para estar trabalhando com você. Então, aqui vale, se você tem uma empregada doméstica que você gosta, que você acredita que ela é capaz e que ela pode te entregar um serviço de melhor qualidade, dê oportunidade para ela, dê alguns cursos para ela, dê oportunidade dela aprender, porque a profissional que você está buscando no mercado, mesmo que você pague mais caro para ela e que ela venha com qualificação, nem sempre essa qualificação é a que vai te atender aí dentro da sua casa, porque é mais fácil você capacitar e você qualificar uma pessoa que você conhece, que já está com você aí na sua casa, ou mesmo que esteja começando, mas sim, ela vai precisar de uma gestão, porque o que era bom para a família que ela trabalhava, talvez não é o mesmo que é o ser bom aí para você. Então, aqui entra um exemplo, por exemplo, aqui, uma indicação que você tem de uma funcionária muito boa, de uma amiga sua, que ela fala, nossa, ela é muito rápida, ela faz as coisas super com eficiência, acaba super cedo e ela é muito eficiente. Aí você vai perceber, quando ela está na sua casa, que o eficiente para aquela sua amiga que te indicou é falta de capricho para você.
Então, o fazer rápido que a sua amiga tanto elogiou, para você é um defeito, porque você está vendo que não é exatamente o que você buscava, que não é o que você queria. Então, sim, por mais que uma profissional seja capacitada, ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que se encaixar nos hábitos da sua família e no que você está buscando, tá? Então, quando outro exemplo aqui, né? A gente tem muita indicação aí de funcionário falando, nossa, ela cozinha que é uma maravilha, a cozinha dela é ótima, ela cozinha que fica uma refeição maravilhosa. E aí, quando essa funcionária chega na sua casa, o que ela cozinhava na casa de quem te indicou, não é o que você gosta, não são os hábitos da sua família, então aquele super elogio já não está funcionando. Então, e aí sim, você fazer a gestão dessa funcionária, aí sim, aí ela vai se moldar e ela vai se adaptar para fazer exatamente o que você está buscando aí dentro da sua casa. E aí aqui tem essa questão de quando eu falo da gratidão, que a funcionária fica aí mais comprometida e mais dedicada para você aí na sua casa, e sobrando tempo, é isso que eu falo, na hora que sobrou um tempinho, ela vai pôr a autonomia dela e a proatividade em prática, colocando e trazendo novidades, trazendo coisas diferentes para você, para sair de seguir sempre fazendo as mesmas coisas e não trazendo nada de diferente e não colocando um serviço caprichado e um serviço mais detalhado aí na sua casa. E aí você vai me falar, mas Fabi, eu vou lá, paguei o curso, ela fez o curso, ela se capacitou, e se ela for embora? Aí eu falo para você, existem agora opções de curso, principalmente os que são online e que tem várias opções aí no mercado que são com garantias. Então, de repente, se a sua funcionária precisou sair, tem um prazo aí X que a outra que você contratar vai poder usar o curso para se capacitar também. Então, é bom você analisar as vantagens de cada opção, né, que você vai ter, o que você realmente está buscando. E aí eu te falo uma coisa que eu acho que vale para a gente pensar, que é o nosso papel na sociedade. O que é para você, de repente, capacitar uma empregada doméstica que está aí te ajudando, que está dentro da sua casa, fazendo aí um serviço que você está achando que ela pode, né, melhorar com essa capacitação, e se de repente ela precisar ir embora por qualquer motivo, você vai ter a consciência de que você ajudou, a que você deu a oportunidade de uma pessoa se desenvolver. E é uma pessoa que, de repente, não sabia nem o que era um curso, nunca teve a oportunidade de aprender, e você está dando ali para ela uma oportunidade mesmo de crescimento, dela estar se desenvolvendo. E se ela for embora e você não conseguiu utilizar novamente esse curso, tudo bem, fica aí com o seu papel na sociedade, de que você está sim ali colocando para uma pessoa que não tinha e talvez não tenha oportunidade de aprender, que você ajudou, que você estava ali para trazer uma oportunidade para ela que talvez ela não tenha nunca mais, tá bom? Então é isso, hoje eu falei com você aí da questão de capacitação. Não relacione com remuneração e não relacione que se você capacitar, aquela pessoa vai embora, porque eu te contei e eu te mostrei que isso daí não tem relação, tá bom?